Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante, vou estar com vocês para mais uma aula de literatura. Vamos ver então o nosso objeto de conhecimento? Então hoje nós vamos estudar um pouco mais e vamos falar sobre o quinhentismo. Contexto de produção, quinhentismo, características, detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário, observações quanto à estética predominante do período literário, literatura de informação e literatura de catequese. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, na aula de hoje. Vamos lá, então? Estamos estudando literatura, nós já estudamos trovadorismo, já estudamos humanismo, já estudamos classicismo e agora estamos no momento de estudar o quinhentismo. E aí agora já começa a entrar alguma coisa a respeito de Brasil, né? Então, o quinhentismo no Brasil e em Portugal designa uma importante fase da história da literatura desses países, apesar de ter se expressado de modo diferente em um e no outro. No Brasil foi de uma forma e em Portugal foi de outra forma. Então, quinhentismo. Vamos ver como foi no Brasil. No Brasil, designa o conjunto de textos e autores do período colonial, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. Então, nós vemos que quando o Brasil foi descoberto, então ficaram 3 séculos sendo colônia de Portugal, né? Dividido em 2 vertentes, uma caracterizada pela ocorrência de textos de informação e outra pela ocorrência de texto de caráter catequizador. Esse período inicial de germinação das letras no nascente território brasileiro é de fundamental importância para se conhecer a história do país e sua tradição literária. Isto é o início do Brasil, colônia, ainda sendo dominado por Portugal, né? Lá em Portugal foi um pouco diferente. O quinhentismo manifestou-se em uma produção literária voltada à expressão clássica, ou seja, foram produzidas obras que retomaram temáticas estéticas greco-latinas aos moldes do que propunha o Renascimento. Então, se aqui o que consta fundamentalmente são documentos a respeito da descoberta, lá em Portugal, que é um país antigo, né, é a velha, né, um país velho, antigo, lá a produção literária tomou posse de antigos conceitos. Então, antigas estéticas que eram usadas lá no classicismo, que é a mitologia greco-romana e greco-latina. Então, bem diferente das manifestações do Brasil, que estava nascendo naquele momento, né? Vamos ver o contexto histórico. O contexto histórico do quinhentismo no brasileiro. Por que quinhentismo, pessoal? Porque é no século de 1500. Então, num período que o Brasil foi descoberto, e os primeiros séculos, então, denominado quinhentismo. Nos primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultural desenvolveram-se em torno da relação entre colônia e metrópole. Colônia, Brasil. Metrópole, Portugal. Essa relação deu-se de modo que a colônia fosse extremamente explorada pela metrópole, o que fez com que a preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, os habitantes do território, fosse ocupar a terra, explorar o pau-brasil, a cana-de-açúcar e extrair ouro. Então, o que nós podemos perceber nos primeiros séculos, a preocupação de quem estava aqui no Brasil,
produzir a cana-de-açúcar, extrair o ouro e também fazer com que tirasse, né, a retirada do pau-brasil. Então, toda a área geográfica que dava para o mar, toda essa área do Brasil, externa, beira-mar, foram exploradas, tirando tudo que tinha de pau-brasil. Nesse momento, quando perceberam que não tinha mais o que explorar, não tinha mais o que exportar, entraram para a área interna do Brasil, né? Foi o momento das entradas e bandeiras, vocês já devem ter estudado lá em História, entradas e bandeiras. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Então, cada uma das partes do Brasil foram divididas para serem exploradas, mas quem era responsável por essas explorações, por esses territórios, eram pessoas que vinham de lá de Portugal. Eram portugueses que comandavam tudo isso. Então, foi dessa forma que o Brasil começou a ser colonizado e começou a ser explorado, vamos dizer, né? Para falar claramente, bem explorado. Primeiro foram as áreas da beira-mar e depois invadiram. E aí é que entra a história do Brasil, né? Então, cada capitania tinha uma responsabilidade, tinha um objetivo. Ou era ouro, ou era joia, pedras preciosas, cana-de-açúcar lá no Nordeste, né? Então, as capitanias hereditárias tinham como responsabilidade dar resultado para Portugal. Então, tudo que eles exploravam aqui, tudo que eles tiravam daqui, era as riquezas que iam para a metrópole, Portugal. Ok? Vamos ver as características desse período do quinhentismo. Então, no quinhentismo, as características no Brasil são crônicas de viagens. Nós vamos perceber que, quando nós estudamos história, quem contou a história do descobrimento do Brasil? Pero Vaz de Caminha. Mas não foi só ele, não. Tiveram muitos outros viajantes por aqui. E eles também registraram tudo que eles viram, eles registraram o que eles pensavam a respeito do que eles viram. Então, essas crônicas de viagens são consideradas obras literárias, porque começa com o nome, são crônicas. Nós estudamos no ensino fundamental crônica. O que é uma crônica, né? E a crônica é considerada um texto literário. E essas crônicas, cada autor tem a sua visão, tem o seu jeito de ver tudo ao seu redor. Então, temos vários registros de viagens em forma de crônica. A crônica, ela tem narrativa, né? Textos descritivos e informativos. Essas crônicas, elas trazem as informações do que eles viram, do que eles encontraram e descreve também a crônica, a carta de achamento do Brasil, que é feita por Pero Vaz de Caminha, também. Ela é uma crônica e ela traz descrição do que eles encontraram aqui. Eles descrevem o lugar, a fauna, a flora e descrevem também os povos que viviam aqui. A forma como os povos indígenas viviam, se comportavam, como eles agiam. Então, tudo registrado. Então, uma crônica, ela é descritiva, ela é narrativa, ela é informativa. Então, outra característica, conquista material e espiritual. Então, no momento do descobrimento do Brasil, em seguida, nos décadas seguintes, começa também a catequese. A Igreja Católica traz os padres para cá para ensinar os indígenas a respeito da crença de Portugal, que era o catolicismo. A linguagem é simples dessas crônicas, bem simples. E também a utilização de adjetivos. Quando eu vou descrever alguém, ou descrever um lugar, ou descrever pessoas, eu vou usar adjetivos, né?
Continuando, principais obras e autores de textos de informação, dessas crônicas, dessas cartas, desses documentos. Vamos ver? As principais produções do Brasil colônia, escritas nos séculos 16 e 17, categorizadas como informativas são a Carta de Pero Vaz de Caminha, que eu citei anteriormente, a El Rei Dom Manuel, referindo o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do indígena. Isso aconteceu em 1500. Diário de Navegação. Esse já é outro documento, de Pero Lopes de Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador. Primeiro grupo colonizador, lembra que eu falei das capitanias hereditárias? Uma dessas capitanias hereditárias era comandada por Martim Afonso de Souza. Então, uma pessoa dentro dessa capitania, que era o escrivão, o Pero Lopes de Souza, ele também registrou o Diário de Navegação. Ele registrou o momento da descoberta do Brasil e o início do nosso país, né? Mais um também que nós temos é o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz. Lembra que o Brasil levou outros nomes? Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz e, finalmente, o Brasil é o que nós estudamos em História, né? E que vulgarmente chamamos o Brasil de Pero de Magalhães Gândavo. Esse eu dou uma ênfase, porque eu li o livro onde ele falava sobre o Brasil. Gente, é apaixonante. O dia que vocês puderem ter acesso a esse livro, o Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, leiam, porque ele descreve todos nós amazonenses. Ele descreve todo o Amazonas, ele descreve a fauna com detalhe, riqueza de detalhe. Ele fala de uma bananeira de uma forma que, conforme ele vai contando o que eles encontraram, porque eles não conheciam bananeira, e ele descreve de uma forma muito poética. Então ele fala da forma como os indígenas viviam, os costumes dos indígenas, a forma como eles trabalhavam com a mandioca, a macaxeira, para fazer a farinha. Ele descreve o Amazonas. Vocês precisam ler. É maravilhosa a leitura do livro do Gândavo. Se tiverem oportunidade, leiam. Vocês vão se apaixonar, porque vocês vão se identificar com o que ele escreveu. Temos também a narrativa epistolar e o Tratado da Terra e da Gente do Brasil, pelo jesuíta Fernão Cardim. Tem também o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Tem também os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão. Então, temos vários documentos, né? A literatura do quinhentismo é literatura de informação. É considerado literatura porque são crônicas, mas é o que traz de informação do nascimento do Brasil, né? Vamos ver as cartas. As cartas dos missionários jesuítas, escritas nos 2 primeiros séculos de catequese, registradas posteriormente em antologias como em As Cartas Jesuíticas, de 1933. Esse 1933 é quando foi feito a coleção, juntou-se os documentos e foi feito a antologia chamada As Cartas Jesuíticas. Os documentos são originários das primeiras décadas do descobrimento do Brasil, tá bom? E temos também As 2 Viagens ao Brasil, de Hans Stender. A Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delery. Então, e a História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador. Então, nós temos aí uma infinidade de documentos, não é? Cada um deles tem uma visão diferente, cada um deles vai descrever
sua própria forma, porque cada escritor tem seu próprio estilo, seu próprio modo de escrever e seu próprio modo de ver. Eu posso ver a mesma coisa que vocês e ter impressões diferentes, mas todas elas tratam do descobrimento do Brasil e dos primeiros anos, primeiras décadas, primeiros séculos do Brasil, do país Brasil, ok? Então, vamos ver um pouco mais. As principais obras e autores e textos de formação ou de catequese. Então, vamos ver aqui, Manuel da Nóbrega. Nasceu em Alijó, Portugal, e morreu no Rio de Janeiro. Chegou à Bahia em 29 de março de 1549 e participou da primeira missa celebrada nessa localidade. Ele participou da primeira missa do Brasil. Foi um dos fundadores das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. São as primeiras cidades que tiveram aqui no Brasil, né? Salvador, Rio de Janeiro e depois São Paulo, né? Então, ele fez parte, Manuel da Nóbrega. Temos também José de Anchieta. José de Anchieta era um jesuíta, né? Nasceu nas Ilhas Canárias, ele era espanhol e faleceu na cidade de Heritiba, atual cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. No Brasil, participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, esse período, José de Anchieta, notabilizou-se no período colonial como poeta e dramaturgo, mas também publicou crônicas históricas e uma gramática da língua tupi, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil naquela época, 1595, o que mais se falava, é lógico, que era a linguagem tupi, né, aqui no Brasil. Na dramaturgia, publicou autos. Lembra que nós já estudamos o que é autos? Inspirados nos autos do escritor português Gil Vicente, como o auto na festa de São Lourenço. Lembra que auto é uma peça de um ato só e nessa peça tem o objetivo de satirizar alguma coisa. Lembra que nós já estudamos? Então esse auto que ele escreveu foi a festa de São Lourenço. Quanto à linguagem, observa-se nesses autos, ora o uso da língua portuguesa, ora o uso da língua tupi. Então, José de Anchieta, quando chegou no Brasil, ele procurou o mais rápido possível aprender a língua tupi, para ele poder catequizar os índios. E uma coisa interessante que a gente tem que lembrar também. Quando ele chegou e ele usou autos, lembra que eu falei numa aula anterior que os autos, os teatros, o pai do teatro, Gil Vicente, ele, naquela época em que a maioria das pessoas eram analfabetas, não tinha como instruir as pessoas escrevendo ou lendo, então o teatro era a ferramenta fundamental. E José de Anchieta usou muito o teatro no trabalho dele para catequizar os índios. Vamos então ver um pouco da obra dele, o Santíssimo Sacramento. Do Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Este dá vida imortal, este mata toda fome, porque nele Deus e o homem se contêm. Que este manjar tudo gaste, porque é fogo gastador, que com seu divino amor tudo abrasa. Então, vocês veem que tem cunho religioso, né? Então, lógico, onde tem a igreja, tem cunho religioso. E onde tinha a Igreja Católica ainda nesse período, ainda puxava para o teocentrismo, lembra? Teocentrismo. Ainda tinha bastante sobre isso. Outra pessoa também importante para o quinhentismo foi Francisco de Sá de Miranda, pioneiro do classicismo e quinhentismo. Então, ele viveu entre o período do classicismo e quinhentismo, em Portugal. Sá de Miranda nasceu em Coimbra e morreu em Amares, interior do território português. Sua importância na história literária de seu país, de Portugal,
está principalmente no fato de ter introduzido o verso decassílabo em Portugal. Ou seja, o verso caracterizado por ter 10 sílabas métricas. Então, já estudamos também versificação. Sílaba poética é diferente de sílabas comuns, né? Também foi pioneiro na composição de sextinas, tercetos e oitavas, influenciando muitos poetas daquele contexto. Então, o que nós vemos nesse período aí? Esse autor, esse poeta, esse escritor, ele se baseava na questão dos versos poéticos. Ele se baseava na produção de poemas de forma fixa. Isto é uma característica do período clássico. Lembra do classicismo? Foi quando surgiram os poemas de forma fixa. Foi quando surgiu o soneto, que é o poema com 2 quartetos e 2 tercetos. Isso mesmo. Vamos ver o fragmento desse texto. Soneto 11. Em tormentos cruéis, tal sofrimento, em tão contínua dor que nunca aliva, chamar a morte sempre e que ela altiva, se ria dos meus rogos no tormento. O que nós podemos ver nesse trechinho, nessa estrofe é que observa-se nessa estrofe uma das temáticas recorrentes em suas obras, a reflexão filosófica. Lembra? Reflexão filosófica entre teocentrismo e antropocentrismo. Então, nós percebemos esse contraste, essa angústia, né? E também a finitude da vida. A vida é curta, a vida é breve, precisamos aproveitar a vida, né? Além de composições poéticas várias, escreveu a tragédia Cleópatra, as comédias Estrangeiros e a Vilhalpandos, além de cartas em versos. Ele escreveu cartas em versos, eram poemas carta, né? Sendo a mais famosa a que dirigiu ao rei Dom João III. Então, ele produziu essa arte, e essa arte foi super importante, né? Porque ele trouxe a arte clássica, ele resgata as características da arte clássica na arte dele, dentro do quinhentismo, né? Então, continuando, temos mais uma personagem aí importante da história. Pero Vaz de Caminha. Esse é o que aparece na história, é o fundamental quando nós falamos da história do descobrimento do Brasil, né? Ele era escrivão-mor. Quem é um escrivão-mor? É o escrivão-chefe. Tinha outros escreventes, mas ele era o chefe, ele era o líder da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Então, essa viagem de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra foi de 1468. Não, Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha, escritor e vereador português. Ele já era vereador, já existia lá a política, né? Registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Fez isso por meio da Carta de Achamento. Então, através da Carta de Achamento do Brasil, datada de 1º de maio de 1500, ele colocou todos os pormenores que ele viu, ouviu aqui no Brasil, né? Quando ele esteve aqui. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para o rei Dom João Manuel, é considerado o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Então, como eu disse antes, tiveram outros viajantes que estiveram por aqui e registraram também suas impressões, tudo aquilo que ele viu, tudo que ele concluiu do que ele viu, mas a carta que dá, o documento que dá
literalmente, o marco do início da história do Brasil e da literatura do Brasil é a Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. Então, o que nós vemos aí? Ele escreveu e esse documento é o documento oficial. Mas eu convido vocês novamente, se tiverem a oportunidade, pesquisem sobre Gândavo, a história que ele conta. E ele conta e detalha todos os amazonenses, todos os costumes indígenas aqui do norte. Quando eu li, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada por tudo aquilo que ele escreveu. É muito lindo. Temos aqui, então, um mapa, né? Temos aqui a descoberta do Brasil. Temos, então, a forma como foi desenhada, de onde eles saíram, né? E para onde eles vieram, né? Onde aportou a frota de barco de Pedro Álvares Cabral. 9 de março de 1500, zarpou de Restelo, com uma armada composta por 13 navios. Eram 13 navios que estavam na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Eles iam rumo à Índia, já descoberta por Vasco da Gama. Nós já estudamos sobre Vasco da Gama também, né? Era um período de grandes navegações. Os reis de todos os países estavam investindo muito dinheiro para se descobrir novas terras, porque naquela época o importante era ter quantidade, né, de terras. E Pedro Álvares Cabral é um dos que pegou armada, 13 navios, e veio em direção à Índia, como aconteceu com Vasco da Gama, só que ele parou aqui no Brasil, né? Decorrido o 14º dia do mesmo mês, já se encontravam nas Canárias, e no dia 22 chegaram a Cabo Verde. Passado um mês e meio após a partida e inúmeras peripécias, ou por acidente de percurso, ou por missão secreta de legitimação de posse, a armada de Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz ou terra de Vera Cruz. Então, como nós vemos, foram vários barcos, né? Vários documentos que traz para nós as informações do país que foi encontrado, o que foi encontrado aqui. Essa história que é vista por vários autores, cada um com o seu jeito próprio de ver. O documento oficial é de Pero Vaz de Caminhas, mas, como nós vimos, vários viajantes registraram suas impressões a respeito desse novo país, né? O mundo novo. Então, a descoberta do Brasil marca aqui no Brasil quinhentismo. O quinhentismo, a parte literária do Brasil, começa aí, com a descoberta do Brasil e a Carta de Achamento do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!